Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de livros que nos transportam para outros lugares, que nos transportam no tempo e no espaço. E o nosso destino é Londres. Mas antes de dar sequência a esse vídeo, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, se inscreverem lá no Insta e assinarem a newsletter, que sempre tem link aqui na descrição do vídeo. Ela é gratuita e fala dos meus gêneros prediletos, suspense e romance. Então, Londres, nosso destino de hoje. Façam suas malas e vamos embarcar para a capital da Inglaterra. Eu acho que é a capital, né? Sabe que agora foi uma boa pergunta, não sei se é. Mas tem autores que nos transportam para lá sem a gente precisar fazer as malas, né? A gente se sente lá. Muito desses livros foram transformados em filmes e aí melhor ainda a gente consegue enxergar em detalhes. Apesar que alguns autores nos fazem enxergar até mais que os filmes. Eu tô falando, por exemplo, de Ken Follett. As Espiãs do Dia D, lá na Segunda Guerra, começa a história na Inglaterra, onde as espiãs estão treinando para ir para a França, ajudar a resistência francesa, ajudar nas várias ações que inicia-se aí com o dia D, né, para terminar a Segunda Guerra Mundial, e é muito legal. O Ken Follett, se a gente for na trilogia O Século, a viagem pela Europa é maravilhosa, né? A começar ali na Primeira Guerra, no primeiro livro, acho que é o Queda de Gigantes. É impressionante a viagem que a gente faz e tem núcleo de personagens, né? Ele faz uma planilha pra gente no começo do livro, descrevendo os núcleos de personagens. Então tem o núcleo inglês, americano, tem no País de Gales, na Rússia, e a gente vai acompanhar esses núcleos de personagens através dos 3 livros, né? Então esses personagens, eles vão envelhecendo, eles se casam, eles têm filhos, então a gente vai acompanhando as diferentes gerações ao longo dos 3 livros. É muito legal e é uma viagem para a Inglaterra, para Londres. Em Londres, em especial, o tema é bem forte, porque a gente vai ver as descrições do racionamento, dos cartões de racionamento que eles tinham durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os blackouts que deixavam Londres às escuras numa tentativa de se protegerem dos ataques aéreos promovidos pelos alemães. Então, num determinado horário era blackout mesmo. Então, a gente tem um monte de situações que a gente vai entendendo um pouco, né? Um pouquinho do que foi isso. Pra gente é algo quase que inimaginável. E o Ken Follett faz com que a gente viva isso à distância. Numa distância segura, eu diria, o que é muito melhor. Um outro autor que nos transporta não só no espaço, mas no tempo, que estão sempre coligados, é o Arthur Conan Doyle e o nosso Sherlock Holmes. Nós temos os filmes do Sherlock Holmes, tem vários diferentes, mas tem alguns que trazem uma magia extra, fazem a gente enxergar coisas diferentes, como a Ponte de Londres sendo construída. É algo bem interessante que a gente nota nas histórias. Quando tem essa viagem no tempo, a gente consegue ver como era antes, diferente dos dias de hoje. É uma magia, é algo assim incrível. Baker Street, a gente visita a Baker Street só aqui com o Sherlock Holmes. Vários autores exploram bastante Londres, e a gente tem também a Rosamund Pilcher,
que não só Londres, mas a Inglaterra, de forma geral, ela vai mais além. Ela visita outros países na história dela, Os Catadores de Conchas, o best-seller dela. Mas grande parte se passa em Londres também. E no interior da Inglaterra, onde a personagem, a Rosamund, colocou a personagem principal dela morando. E ela acrescenta umas viagenzinhas a mais, né? A gente tem Bridget Jones, por exemplo, que sempre nos arrasta por aventuras londrinas. E eu acho divertidíssimo. Acho que eu ri tanto no primeiro filme. Depois do primeiro, eu acabei vendo o filme antes do livro e eu morria de rir na história. Acho bem divertida. Então, a capital londrina, Londres, tem a sua magia, tem seus encantos, o Mind the Gap, os ícones, né? O Big Ben, enfim, atravessar o Tamisa pela ponte, a Millennium, se não me engano, que em Harry Potter, por exemplo, um outro filme ou sequência que sempre dá uma passadinha por Londres com um toque de magia. A gente tem os Dementadores destruindo a ponte do Milênio no Enigma do Príncipe, acho que é isso. E é algo que a gente não esquece, né? Olhar o Globe ali, que também entra numa série de filmes. Shakespeare Apaixonado, por exemplo, eles se referem ao Globe inicial, o original, que foi destruído num incêndio, mas foi reconstruído nos mesmos moldes e até hoje tem peças em cartaz no verão, na primavera-verão, se não me engano, é a temporada, porque é um teatro aos moldes elisabetanos, onde só existe uma cobertura na lateral. Então quem tá ali no chão, assistindo de pé, que era como acontecia, não tem cobertura. Se estiver chovendo, toma chuva. Então no inverno eles não têm apresentações. Começa a temporada quando esquenta, quando fica mais agradável você ficar ao ar livre. E a gente vê isso nos filmes, e quando a gente vai para Londres, pelo menos para mim, olhar o The Globe foi algo emocionante. E eu fiz uma visita guiada e você é transportado para a época de Shakespeare, para essa era elisabetana. E Londres tem essa magia permeada em cada pedacinho dela. E os livros e filmes nos levam para lá, nos mostram esse mundo que a gente não conheceu, que ainda tem resquícios hoje. Nos mostra a realidade de hoje também, que é encantadora. Enfim, a gente tem um monte de histórias que passa ali por Londres ou pela Inglaterra e que nos encantam. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.